Falamos de fígado, não falamos de cirrose, que é normalmente aquela doença que, enfim, está mais ligada ao consumo do álcool. Falamos de outras doenças ligadas ao fígado. As hepatites, infelizmente, são no plural, porque são várias. E connosco temos aqui Dr. Arsénio Santos. Dr. Arsénio Santos, que sendo de medicina interna e familiar, não é? Está mais ligada às doenças do fígado. Então, diga-me lá, quantas hepatites é que há? Olá, bom dia. Antes de mais, dia. é com muito gosto, obrigado pela oportunidade de estar aqui, que é com muito gosto que o faço. Há 5 principais tipos de hepatites provocadas por vírus. As primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D e E, que têm importâncias e impacto diferente na Umas saúde. provocadas de uma maneira e outras por outra? Todas são vírus, portanto são micro-organismos, só que há duas que são a e a E, que habitualmente a contaminação é por via oral, é pela ingestão de alimentos contaminados, de águas ou assim. Há o caso da A e também da E. A B, a C e também a D são por via contactos que envolvem sangue. Sim. Por via sanguínea, por via que nós chamamos parentérica, portanto, tudo que envolva picadas ou contactos que envolvam sangue. Estamos a falar de contactos sexuais também. Também contactos sexuais. Associado às doenças venéreas, não é? De transmissão sexual. Pode ter uma transmissão semelhante também às doenças venéreas, é verdade. Mas como é que se detecta alguém que tenha a hepatite? Ou seja, ela não dá sintomas, pois não? Pois, esse é um dos problemas que por vezes complica as coisas. É como a hepatite. Pode acontecer na fase aguda, quando se adquire a infecção, dá realmente um quadro de hepatite aguda, aquela em que a pessoa fica amarela, urina escura, os olhos cansaço, também não eram os olhos amarelos, a pele e os olhos amarelos. Acho que os olhos amarelos pode terem uma hepatitezinha. Pode ser uma hepatite. E é uma coisa que pode acontecer. Pode aparecer é uma hepatitezinha. Geralmente não é inha. É para ter cuidado. Porque há aqui dois perigos. Primeiro, a hepatite aguda habitualmente acaba por se curar, mas em alguns casos, numa minoria de casos, qualquer delas pode ser muito grave e pode levar à morte ou à necessidade de transplante. Muitas vezes não dá qualquer sintoma ou dá sintomas muito inespecíficos, muito ligeiros e passa. Só que qual é o problema? Enquanto a A e a E se curam automaticamente em semanas ou meses... Mas com medicação. Não, espontaneamente. O próprio organismo elimina... consegue eliminar o vírus elimina o vírus no fígado. Na B e na C, o organismo também pode eliminar o vírus, mas pode não conseguir eliminar e o vírus fica quiescente, passa a hepatite crónica. Sim. Isso não dá sintomas, aquilo que estava a dizer, pode demorar anos. E o que é que pode acontecer? Não diagnosticada, pode passar anos a aparecer uma cirrose, que não é só ligada ao álcool. O álcool não é a única causa de cirrose. E o que é a cirrose? É uma degradação do fígado? A cirrose, o fígado é um órgão que tem aquele aspecto que nós vemos, esponjoso e assim. Na cirrose, o que é que se passa? O fígado começa a ganhar fibrose. Portanto, há vários processos, como a inflamação crónica leva à formação de cirrose de fibrose, portanto, digamos, de septos espessos de tecido cicatricial, e depois isso leva a uma desorganização do fígado, que forma pequenos nódulos, o aspecto como se fosse um conjunto de pequenos nódulos, que, aliás, é daí que veio o nome cirrose, é de cirros, uma coisa que vem lá do grego, e, portanto, é por isso que se chama cirrose. Portanto, é um fígado que depois, do ponto de vista funcional, não é capaz. Agora, mas conseguimos, por exemplo, através de uma análise do chamado check-up, durante o ano fazemos aquelas análises, consegue-se verificar se há algum problema já no fígado? Consegue-se diagnosticar as hepatites. Há análises muito simples, muito fáceis de fazer, que se fazem em qualquer laboratório. São as análises, imagina, eu vou ao meu médico de clínica geral, não é? E peço as análises de rotina, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Vêm lá os valores, os valores de sangue, e vêm sempre os valores hepáticos, não é? Exato. Nesses valores hepáticos, nessas 3 ou 4 linhas, aí já nos pode dar sinal se há realmente uma hepatite? Se esses valores hepáticos estiverem alterados, deve ser investigado qual é a causa disso. Isso não é normal. Depois fazer as específicas, as tais análises. Exatamente. No caso dos vírus, de todos estes casos, há análises que nós chamamos de anticorpos,
que vamos permite fazer o diagnóstico específico que é aquela causa. Portanto, se fizer essas análises e que tem as análises hepáticas alteradas, às vezes muito ligeiramente alteradas, faz a análise do vírus e aquilo diz logo se é aquele, se é o B, se é o C. Se é o... Por exemplo, para a hepatite A, há vacina. Há vacina, as crianças tomam essa vacina. Há uma vacina não está no plano, mas muitas vezes Não está... Pensa-se que, enfim, isto é sempre uma questão do deve haver, de fazer contas. Sim. Não se justificará estar a vacinar toda a população pediátrica. A vacina da hepatite A é muito dirigida neste momento para a vacinação de certos grupos de pessoas de risco. Então é a B que está no plano? A B está no plano desde os anos 90 do século passado. Sim. Aliás, Portugal foi um país até muito pioneiro nesse processo. Foi um dos países que introduziu mais cedo, portanto temos já há 20 e muitos anos. Mas a A é aquela, se nós viajarmos para certos países, convém... Eu falei em pessoas de risco ou situações de risco, é uma delas. Se formos para certos países de... África... Nomeadamente a África, a Ásia... Portanto... Cuidado com a alimentação e cuidado com as águas, não é esse tipo de... Mas há a vacina também, mas não é possível também fazer a vacina, previamente fazer a vacina. E, portanto, outro caso em que faz todo o sentido fazer vacina é uma pessoa que, por exemplo, já tem uma doença do fígado, tem o fígado degradado, se não tiver tido nunca hepatite A, porque a hepatite A, quando se tem uma vez, fica a imunidade para o resto da vida. Sim. Mas pode-se, hoje em dia, quando há 30 ou 40 anos, quase toda a gente contactava às vezes nos primeiros anos com o vírus e ficava imunizado. Hoje em dia, com a melhoria das condições saúde, sanitárias e assim, já não é assim e pode haver pessoas que chegam à idade adulta sem o vírus. Se eu tiver uma outra doença do fígado que tornaria mais grave eu ter uma hepatite, então aí tenho indicação para fazer a vacina. Claramente. Qual é destas todas, destas 5, não é? Destas primeiras letras do alfabeto, aquela que é mais perigosa? Não é fácil fazer essa classificação, mas é assim, as mais perigosas são a B e a C, por causa de se tornarem crónicas e poderem levar à cirrose hepática e à descompensação do fígado, portanto à insuficiência hepática. A D tem alguma importância, mas a D só se manifesta em pessoas que tenham a B. É uma hepatite de nicho, não é, enfim, é minoritária, digamos assim. É uma filha de... É filha, é. Não, o vírus da hepatite D não consegue viver sozinho no organismo humano. Portanto, só quem tiver a B... É que pode... E como os fatores de risco para a infecção, para a contaminação são os mesmos, há algumas... Pronto, é possível ter... Mas há cura, não há? Digamos assim que há sucesso no tratamento. Resumo muito facilmente. Na C, neste momento, há cura. Tratamentos que se fazem para a hepatite C... acima de 95% das pessoas curam à primeira, com os antivirais. No caso da B e também da D, há tratamento, não há bem cura. A hepatite B tem que se tomar a medicação, presumivelmente para toda a vida, para manter o vírus debaixo de controle. Só que se separa o medicamento, há um grande risco de voltar a reativar. Portanto, os medicamentos que temos atualmente, daqui a uns anos isto pode mudar, que é fácil tomar, é tipo um comprimido por dia. Há pessoas que estão há décadas já a tomar esses medicamentos e a doença está estagnada, silenciosa, mas continuam a tomar. Ainda ontem estive a fazer consultas. Estamos a falar de uma doença que é viral. Há perigo. Eu lembro-me que houve uma altura, quando eu era miúda, nos liceus, nas escolas, havia alguém com uma hepatite. Então, fazia-se ainda um cordão sanitário, não sabíamos que era o cordão sanitário como o conhecemos hoje, para evitar contágio. Elas são contagiosas? Aqui há uns anos havia grandes exageros disso. Eu assistia crianças que estiveram passadas da escola 2 ou 3 meses e coisas em repouso absoluto, que era até com a hepatite A. Pelo contacto direto normal, só no caso da A e da E, na fase aguda em que a pessoa está... deve ter algum cuidado, sobretudo com a partilha de coisas. Por exemplo, não se deve partilhar os talheres, esse tipo de coisas, porque aquilo é um vírus. Está na saliva. A pessoa doente que vai à casa de banho, se partilhar essa casa de banho com outras pessoas, portanto, deve ter muitos cuidados de higiene, porque o contacto da mão, sítios, se não houver higiene e depois se levar à boca, pode levar... É mais esses cuidados, não há necessidade assim, de um isolamento... Como havia antigamente, não é? Como havia antigamente, ou como se fez no Covid, quase fechar as pessoas lá num sítio, isso não faz sentido nenhum. Há que ter alguns cuidados no A e na E. Na B e na C, nem isso é... Agora, na B e na C, já agora,
da vitamina C. Por exemplo, quem tem hepatite não deve partilhar, por exemplo, lâminas de barbear, escovas de dentes, aquilo que faz contacto com sangue. Exato. Não se deve partilhar com ninguém, não se deve pedir emprestado. Exatamente, os mesmos cuidados que temos de ter com o HIV, ter também com esta hepatite. Agora, o mais importante desta nossa conversa, para além de ficarmos a saber o que é que este alfabeto de hepatites significa, é perceber que uma análise simples, de sangue, de rotina, já apresenta fatores que, ao estarem alterados, são um sinal de alerta para investigar uma hepatite. Certo, mas há uma nuance, isso é verdade, há uma nuance. É possível eu ser portador de hepatite, ter hepatite, digamos, ali em atividade e as análises, as tais de rotina do fígado até serem normais. Não é sempre, mas pode acontecer. O que é que hoje em dia se aconselha e está a fazer um pouco, enfim, pelo menos nos países do primeiro mundo, digamos assim, é que quem tiver algum fator de risco, tiver tido algum comportamento de risco no passado, tiver vivido até noutras latitudes em que o risco é maior, deve fazer análises específicas. Quem não tem mesmo fatores e nunca fez, pelo menos uma vez na vida, um adulto português hoje em dia deve fazer. Basta fazer uma vez. Não tem mais fatores de risco, faz uma vez, está tudo bem, não volta a fazer. Preocupar. Uma vez na vida, porque é uma coisa que é tão simples de fazer e, claro que não se vão apanhar muitos casos, mas se apanhar compensa ter esse conhecimento. Fazer esse diagnóstico precoce compensa porque vamos evitar alguns casos que podem vir a correr mal. Porque fazer o diagnóstico só quando a pessoa de repente aparece com a tal cirrose, com sinais de cirrose. Já vamos um bocadinho à frente do que não é desejável, exatamente. Doutora Sénio, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, eu.